antes dele continuar, né? Antes de continuar, eu vou passar a programação para vocês. Aí vocês passem, por favor, para as pessoas das células de vocês, né? Passem para os seus amigos, que vai ser muito importante. Houve uma alteração. No dia 17, sábado, teria circuito na praia. Tá? Ficou adiado agora o circuito na praia para o dia 23. 23, às 6 da manhã, circuito na praia com o Ministério de Esportes. A partir das 6 da manhã, ali no Cusco, tá? Sábado 24. É no sábado dia 24. Sábado dia 24. Sábado dia 24. Então, repetindo. Sábado dia 24, a partir das 6 da manhã, circuito na praia com o Ministério de Esportes. Quem vai estar à frente vai ser Marquinhos. Marquinhos não pôde estar presente hoje porque ele está doente, ele estava no hospital, tá? E também ele precisava de um pouco mais de tempo para poder conseguir recursos, né, para levar para o circuito. Então ficou designado assim: sábado, dia 24, a partir das 6 da manhã, circuito na praia com o Ministério de Esportes. Lá também terá a distribuição de panfletos, tá? De água, né? Terá uma mesa com frutas tal, que vão ter aulas sobre nutrição, que vai estar a Heloísa à frente disto, tá? Heloísa, mostra aí, galera. Heloísa. Beleza. Então, voltando para o dia 17. Dia 17, às 14 horas, dia 17, às 14 horas, todos vão pegar, tá, ônibus em direção à integração. Às 14 horas, ônibus. Algumas pessoas vão ser escolhidas para fazer a evangelização no ônibus, tá? Mas de qualquer forma, todo mundo vai pegar o ônibus e ir para a integração às 14 horas. Às 15 horas em ponto é a reunião de todos lá na integração, tá? Às 15 horas em ponto. Lá vai ter um evangelismo em massa, tá bom? Chegando na integração. Chegou na integração, 15 horas. Junto a galera, começa, tá? Antes de chegar na integração, do ônibus até a integração, a evangelismo, tá? Não vai ser todo mundo, vai ser alguns que irão fazer isso. Eu vou entrar em contato com elas, tá? Pelo menos essa semana vai ser desse jeito, a outra não. Essa semana vai ser desse jeito. Algumas pessoas vão evangelizar até chegar na integração, e na integração nós vamos nos reunir e vamos fazer um evangelismo em massa lá, tá? No dia 17 de manhã não vai ter nada não. Não vai ter nada, de manhã não. Dia 23, às 6 horas da manhã, vai ter dia 24, vai ter o circuito, tá? Dia 24 vai ter o circuito. Às 9 horas vai ter o grupo de teatro no Mercado Central, com Atos 29. Das 14 horas em diante vai ser no mesmo percurso. Integração, né? Pegar um ônibus e chegar na integração. 15 horas novamente, reunião com todo mundo. Evangelismo novamente na integração. Tá? Pós-culto, no dia 24, vai ter evangelismo nos bares e boates. Tá? Vamos escolher, quando terminar o culto, nós vamos fazer uma mini reunião aqui. Algumas pessoas vão ficar responsáveis por ficar à frente daquele grupo e nós vamos nos espalhar em alguns locais da cidade, que eu vou discutir com o Mário ainda e com o pastor Martinho quais vão ser esses locais. Mas de antemão já fico sabendo, pós-culto não é lanche, pós-culto vai ser evangelismo. Dia 31, às 9 horas da manhã, nós iremos
para a estação de trem, né? Ali perto da integração, um pouco antes, na parte de baixo, tem a estação de trem. Nós vamos pegar o ônibus para Cabedelo. O trem para Cabedelo. É porque ônibus, trem, vagões. Nós iremos pegar o trem para Cabedelo. Nós iremos nos dividir em vagões e iremos fazer o mesmo tipo de evangelismo que nós iremos fazer nos ônibus. Tá? O que é que vai ser feito nos ônibus esse dia? Algumas pessoas específicas dessa primeira semana já vão saber o que vão fazer. Tá? Aí quando eu chegar na reunião, aí eu vou falar, porque aí vai ter uma reunião. Aí eu falo, o que é que vai ser na outra semana. Depois que nós voltarmos, nós vamos para o Tambiá Shopping na hora do almoço. Nós vamos para o Tambiá. Vamos voltar para Cabedelo? Vamos voltar? Vamos de trem. Não, porque hora de almoço não é relativo. Meu dia. Horário almoço convencional, meu dia. Nós iremos voltar, né? Nós iremos voltar e vamos para o Tambiá Shopping. Durante o horário do almoço lá no Tambiá Shopping, você sabe que é lotado. Então vamos fazer o famoso rolezinho lá, né? Rolezinho para salvação. Levar a palavra. Foi a forma que foi datada, então precisa ser respeitada dessa forma. Foi. Vai ter gente que vai de ônibus, vai ter gente que vai de carro, vai ter gente que vai a pé, sem bronca. Beleza, terminou o evangelismo. Eu posso fazer um comentário sobre o trem? Pode fazer. Eu acho que vão dar várias erradas, porque é muito rápido para Cabedelo. Vocês vão para Santa Rita, depois volta, vai para Santa Rita. Beleza, então a gente vai fazendo isso. Você não precisa descer do trem, você fica lá. Ah, ótimo, tranquilo. Melhor ainda. Essas coisinhas assim de tempo, a gente pode nos ajustar lá. Rafinha, experiente em pegar trem, ela nos auxiliar. Esse projeto do evangelismo do trem tá na minha cabeça. Aí tá certo. Terminou o almoço, terminou o evangelismo, vocês podem almoçar no Tambiá, já estão dispensados, vocês podem fazer o que quiserem. Vem para o culto, normalmente, e pós-culto, evangelismo novamente nos bares e boates. No dia 31? No dia 31. Dia 17 também vai ter. Era isso que eu perguntava. Dia 17, pós-culto não, vai não. Porque 17 vai ter uma reunião administrativa. Ô, Jeff, tem uma coisa. Dia 31, de manhã, vai ter imersão. Vai ter uma imersão. Segunda vai poder fazer nada. Beleza, tranquilo. De manhã, de 8 às 8. Esse é falado não. Vai ter imersão. Ou seja, não pode fazer nada. É vida de célula, A gente vai falar assim, continua dia 31, continua dia 31. E a gente vai ver com o pastor sobre essa questão de imersão. Qualquer coisa a gente altera, o horário e tal, qualquer coisa puxa para a programação para tarde, mas por enquanto anotem isso. O importante é saber que o sábado está reservado. Né? O sábado está reservado. Sábado é evangelismo. Né? Sábado é evangelismo. Não tem problema. Mas basicamente é isso. O dia 17, recapitulando. Dia 17, parte da manhã foi cancelada, foi adiada para o dia 24, tá? Na parte da tarde vai ter o evangelismo do ônibus até a integração. Na integração nós vamos fazer o evangelismo. Dia 23 nós iremos durante dia 24 nós iremos fazer a atividade com o circuito, né? Com o circuito. Nós teremos também o Mercado Central com teatro a partir das 9 horas. Na parte da tarde, ônibus, integração, normalmente. E pós-culto, evangelismo nos bares e boates. Dia 31, de manhã, trem, almoço, Tambiá. E pós-culto, boates e bares. Alguém mais tem alguma dúvida? Pode perguntar. A vigília ainda vai ter? Não, vai não. A vigília foi
lançada para o Dia Mundial da Evangelização. Aí vai ser tratado ainda isso. Depois de tudo, tem mais ou menos Até que horas mais ou menos? Caramba. Quando que hora vai acabar? Vai do término do culto de 9h30, daqui que a gente se reúne e tal, de 10 horas chega lá, umas 11h30 mais ou menos, já terminando. 11h30 mesmo? Por aí. 1h da manhã. Pode se estender, Porque a galera não vai chegar nos cantos de meia-noite. Vou tirar uma, vai ficar até 5. Não, mas tem gente chegando antes. Mas é porque teve um pessoal que foi agora no último sábado, né? E eles tiveram a experiência de só fazer uma na frente da feirinha. E tinha muita gente assim, na frente das boates e tal. Foi só a ação social, mas eles acabaram. Evangelizando porque eles entraram cantando na rua, assim. Foi Nossa. essa experiência. Pois pronto. Basicamente é isso. Pedro. A ação social entra aí aonde? Pensamento de dia que a gente tem que ajudar no A ação social tá bem livre nessa programação. Como vocês que sabem os horários e sabem os locais de fazerem ação social, que vocês têm uma espécie de triagem, né? Com as pessoas e tal, vocês ficam bem livres para fazer isso. Só peço que você repasse para Keila e fale comigo, só para eu datar aqui. Mas estão bem livres quanto ao horário. Acho que nesses horários de à noite, né, não é muito mais próprio externo, vai sempre para as boas ali. Não, vai ter muito bem necessitado ali. Alguma dúvida quanto à programação? Não? Amém, então. Tem alguma coisa Oi? Oi, Tem espera. alguma coisa específica para o Corpo de Luz? Tem alguma coisa específica para o Corpo de Luz? Tem sim. Mercado Central. Mercado Central e integração. Todas as vezes que nós formos. Esse mercado central vai precisar muito ver com o pessoal, porque não tem uma programação. Por causa da manhã. Não, é porque a gente vai pular errado. Ah, sim. Eu sei, da Sara. Nesse dia. Certo. Aí, não sei se vai chocar. Mas o dia 17 e Não, o dia 31 dia você 31 se expõe. é, Pronto. só 24. Então, agiliza as meninas para a integração. Pelo menos a integração. A integração é importante para vocês, porque vocês colocam lá a caixinha de som, meu. Aí já era. Amém. Mais alguém? Sim. Toda essa programação vai ser colocada no Facebook. Em quais páginas? A página da PIB Jovem, a página de missões e também no grupo WhatsApp de missões. Se alguém não está inserido no grupo WhatsApp de missões, falar aqui com o nobre Davi. Daniel. Viu? No final, por favor, procurem ele e entreguem. Amém. Pedir perdão a vocês pelo atraso. Estou morando um pouco longe, mas isso não é desculpa. E eu estava me lembrando que quarta-feira retrasada foi um missionário dar uma palestra do lado da Juvé. E ele falava acerca da evangelização mundial. E como está se procedendo e como as pessoas estão sendo alcançadas. E ele foi levado por Deus em direção ao Peru. E quando ele foi levado ao Peru, junto com ele estava uma guia e uma pessoa que veio mostrar a cidade, e ele pregava o evangelho e juntamente passeou. E ele foi levado a um monte. Dentro do monte tinha, em cima do monte, perdão, tinha pessoas vendendo, comercializando, e tinha uma senhora com aqueles bombons, balas, vendendo. E a guia e o missionário estavam juntos, andando juntos, e ele perguntou, dizendo: Senhor, como é seu nome? E a mulher que estava vendendo bombons não sabia falar a língua espanhola, que
que a língua peruana, ela tem uma língua chamada Pichu. E ele não sabia falar essa língua. E a guia sabia falar. E tudo que ele falava, ele repetia. E a guia repetia e ela tinha entendido, entendia algumas coisas. E ela abraçou o Evangelho. Abraçou o Evangelho e disse: eu quero conhecer esse Jesus que você tanto fala e que você tanto prega. E eu achei mais interessante foi que ele disse que a missionária chegou, a senhora dos Romões chegou e apontou: está vendo aquela cidade ali? Por que você não fala desse Jesus, desse Deus para aquelas pessoas? Ele disse: tá bom, vou lá. E ele descobriu que no povoado, com 750 mil pessoas, não tinha a língua traduzida, a Bíblia traduzida para essas pessoas. Talvez a gente tenha uma Bíblia em casa, ou não dê a importância devida, sabe? Que a palavra do Senhor merece. Acerca da evangelização, nós devemos evangelizar o que conhecemos, devemos evangelizar o que vivemos. Vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, teu Santo Espírito, acerca da estratégia que nós clamamos a ti, Senhor. Nos dá estratégias acerca do teu reino, Senhor. Acerca das pessoas que venham a entender o teu chamado, acerca de que nós queremos. Entendemos que temos que buscar a ti, Senhor. Queremos falar do teu amor para as pessoas dessa cidade, para os jovens, para o mundo inteiro, Senhor. Daqui haja missionários, daqui haja pregadores, haja pessoas que entenderam o teu chamado. Por favor, Senhor, derrama da sua graça, em nome de Jesus. Amém. Galera, eu vou dividir em 3 pontos de treinamento. O primeiro ponto vai ser a grande comissão. O que foi a grande comissão? A grande comissão eram as pessoas que Deus, ou Jesus, comissionou acerca da pregação do Evangelho. Nós fazemos parte de uma grande comissão. A igreja é uma grande comissão. Há uns que entendem a grande comissão para irem pregar o Evangelho, outros que não, preferem não fazer. O que significa a palavra grande comissão? Comissão vem do radical missão. Missão é a essência da igreja, a pregação do Evangelho que devemos fazer, sabe? Essa é a verdadeira motivo da nossa existência, proclamar a glória de Deus entre as pessoas. Essa é o real motivo. Por que grande comissão? Porque há pessoas que receberam de Deus uma missão. E de quem é a missão? De quem é a missão? A missão é de Deus. Nós fomos comissionados por Deus para levar o amor dele e a sua justiça e o seu juízo às pessoas. Nós fomos comissionados. Por exemplo, vamos ter exemplo de Dilma, chefe do nosso país, comissiona Carlos para ter tarefas. Qual é a nossa tarefa? Pregar o Evangelho. A missão é de Deus e a nossa tarefa é pregar o Evangelho. Entendemos que não há essência, não há salvação se não tiver a pregação do Evangelho. A palavra do Senhor diz isso. Não há salvação se não há a pregação do Evangelho. Isso é muito óbvio, muito claro. E nós somos comissionados para isso. Irmos e pregar o Evangelho. Nós somos a grande comissão. Vamos abraçar, sabe? Abraçar essa ideia. Nós vamos passar um mês evangelizando, ou 3 semanas, um mês evangelizando, falando de pessoas. Mas essa não é a nossa obrigação. Nossa obrigação é diária. Pregar o Evangelho todo dia. Por isso que nós somos chamados de grande comissão. A missão é de Deus que nos comissionou a pregar o Evangelho. Essa é a certeza. E em segundo lugar, eu queria que falasse acerca das estratégias, de como é que deve ser feito a missão, o evangelismo, a pregação, como é que deve ser feito. Mano, antes de partir para pontos específicos, antes de um soldado serem mandados para o campo de batalha, tem que conhecer como é que é lá fora, né? Uma pessoa, ela está entre
em alguns rankings entre a 9ª ou a 10ª cidade mais violenta do mundo. Ou seja, a gente mora simplesmente na cidade que está no top 10 das mais violentas do mundo inteiro. Não é um lugar paz, não é um lugar tranquilo, e o mundo não é um lugar de paz. E o dia de amanhã e os dias que estão caminhando não vão ser melhor do que o dia anterior, por dois princípios. Mateus 24:12, Jesus disse que a iniquidade se multiplicará, e a segunda lei da termodinâmica, que diz que um sistema em caos irá ficar cada vez mais caótico, se deixar por si só. Ou seja, o dia de amanhã não será melhor, de jeito nenhum. Se a gente sonha que o mundo vai ser um dia melhor daqui a alguns anos, não vai. Vai caminhar cada vez mais e mais para um sistema mais e mais caótico. E hoje em dia as pessoas andam muito segundo os seus próprios princípios morais, falando em questão de João Pessoa. O que é bom, eles estão fazendo. É mais assim uma questão de moral própria. Não, estou fazendo o que é bom, logo não preciso me preocupar com outra coisa, não preciso me preocupar com religião. E a nossa luta, no entanto, não é contra essas pessoas, é contra o que habita nela, é uma luta espiritual. Nós somos um exército que está batalhando contra um exército espiritual. Nós não estamos indo para debater com pessoas, para destruir ideologias feitas por homens, nós estamos indo para salvar as pessoas dessa batalha espiritual que a gente vai estar enfrentando. E as pessoas que andam por aí, elas são mortos-vivos, andando para lá e para cá. E a gente tem que ter essa concepção que estamos em guerra. Uma vez eu sentei num ônibus, estava indo com bancários, e um mofi daqueles estava fazendo a rapa no ônibus. Ele estava sentado, cada um, aí ele sentou do meu lado e falou que estava pensando em voltar para querer saber de Deus, saber de igreja, mas ele não conseguia, porque está em guerra, a gente está em guerra. Aí eu realmente entendi que nós estamos em guerra. É uma guerra que não é vista nos nossos olhos, a gente vê tá todo mundo de boinha andando na rua normalmente, mas no mundo espiritual há uma guerra gigantesca. E até mesmo eles que estão lá dentro, perdidos, eles estão tentando voltar, e ele até falou para mim, eu não consigo se aproximar de Deus porque eu estou em guerra, nós estamos em guerra. E a gente tem que estar sempre orando durante a guerra. A gente orar é como se fosse um walkie-talkie, nós somos soldados, a gente liga o nosso walkie-talkie, fala com Deus, e é essencial estar orando, tanto pelos outros irmãos que vão estar evangelizando, para colocar um apoio espiritual, quanto também para Deus estar nos direcionando a todo momento. A gente deve orar antes de evangelizar, na hora que está falando com a pessoa em espírito, está orando, e depois que acabar que orou com a pessoa, também sai dali e ora, sempre abaixo de oração, que é o vital. E a nossa espada contra o inimigo, ela não foi feita para a gente guardar só para a gente. E a questão interessante que às vezes coloca na Bíblia como espada é que Jesus podia ter colocado o arco, né? Podia ter, em vez de ser espada, colocado o arco. Então, de longe a gente podia lançar e só ficava acertando os inimigos. Isso é bom demais. Ficava escondido de um canto e lançando as flechas. Mas não, a questão da espada é que a gente deve ir pessoalmente, pessoa por pessoa. Eu não consigo atingir o meu inimigo com a espada se eu estar longe dele. Então a gente tem que se revestir da coraça de Deus e partir para o ataque com a espada. E muitas vezes nós, tanto por criação quanto pelo meio que a gente viu, a gente acaba criando barreiras contra tipos de pessoas por serem diferentes da gente. Isso é normal do ser humano. Nós criamos uma barreira contra aquilo que é diferente. Seja lá quão diferente que a pessoa é, a gente cria uma barreira. Às vezes, só por um gosto musical ser diferente, a gente já cria uma barreira com aquela pessoa. Quem derá o tipo de jeito que ela anda, o jeito que ela se veste. E quanto mais a pessoa está inserida na sua subcultura, mais ela vai ficar excluída das outras. Porque existem as tribos urbanas, existem as tribos das pessoas que são afastadas por não terem escolhido. Como é isso? As tribos urbanas são as pessoas que se reúnem por conta própria, porque querem
baseado em alguma coisa. Os skatistas, os surfistas, os tatuados, os hippies, eles se juntam porque querem, não porque são obrigados. E as pessoas que estão reunidas por não quererem são os drogados, as prostitutas, são os mendigos. A sociedade fala assim, não, aqui você não vai ficar, fique ali. Então eles acabam se reunindo, não porque querem, mas porque a sociedade impôs que eles são diferentes, então ali eles devem ficar separados dos outros. E a diferença do evangelismo urbano para o evangelismo de porta em porta é que a gente vai encontrar muitas pessoas de diferentes tribos, diferentes coisas. Então, o ideal antes de chegar logo, né, meter a bala da palavra é conversar com a pessoa. O ideal é criar uma confiança primeiro, porque geralmente pessoas que são dessas tribos assim, por exemplo, emo, roqueiro, tatuado, eles já são reclusos, já são quietos, calados, então você chega a conversar com ele vai, né, fica calado e tal, então o ideal é o quê? Você quebrando essa barreira devagarzinho, vai conversando com a pessoa, vai ganhando a confiança dela, vai falando, pouquinho em pouquinho, aí depois que você entendeu qual é a ideologia da pessoa, a maneira que ela pensa, a visão de mundo que ela tem, o que é Jesus para ela, aí você começa a introduzir o evangelho, em vez de, às vezes você chega, começa a falar, chega no final a pessoa fala, não aceito nada disso que você disse aí e vai-se embora. Ou você gastou falando e no final a pessoa fala, eu sou crente, convertido, salvo, ou seja, você perdeu uns 5, 10 minutos falando com um cara que já está crente, salvo, mas você não deixou a pessoa falar. Não teve esse contato de saber o que se passa por trás daquela pessoa, o que ela acredita, o que ela pensa do mundo, visão de mundo, essas coisas. E a coisa mais difícil que tem sobre missões urbanas, diferente às vezes quando você vai numa casa, é que ela não dá tanto resultado quanto outros tipos de missões. Por quê? Porque é um trabalho contínuo. Às vezes você vai, tenta evangelizar um hippie, um drogado, na primeira às vezes não vai. Aí vai, mas os outros drogados não vai. E é muito mais difícil essa missão urbana, você falando com o pessoal da rua, do que você ir na casa, você ir no sertão, o povo é receptivo, provar a casa, vai conversar contigo. Ou seja, não dá tantos resultados, essa é a realidade, não dá tantos resultados quanto a gente espera, porque é um trabalho contínuo de a gente vai, fala, prepara o campo, aí depois vem outro, fala, é um processo que vai indo, você vai falando, vai indo, outros vão ir e outros, e é algo que exige muito do nosso tempo, é muito estressante, às vezes a gente vai tomar xingamento, vai ser chamado de louco, dependendo, sabe lá da pessoa, vai querer bater na gente para a gente estar querendo agredir a ideologia daquela pessoa. Então, a gente tem que estar preparado a ser excomungado, a pessoa não querer aceitar o que a gente falou, a gente ser deixado de lado, a gente começar a falar, a pessoa falar Jesus, ela dá as costas, a gente tem que estar preparado para isso, emocionalmente, porque às vezes a gente já se desarma e quando chega na próxima pessoa já chega triste, porque acabou de sair de uma pessoa que te deu. E nessa próxima pessoa ela está totalmente aberta, só que você já chegou triste e já não fala com aquele mesmo entusiasmo. Então, para cada pessoa a gente já chega preparado a tomar uma lavada na cara e dela não querer. Mas se ela querer, pronto, aí já é uma expectativa diferente. Zeca falou das estratégias, da oração, dos tipos de pessoas. E eu falei da grande comissão, só que a gente vai ver a grande comissão segundo as escrituras, segundo o que a Bíblia diz sobre a grande comissão, o ide, pregar o evangelho. Vamos ver em Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A grande comissão implica em discipulados. Mateus capítulo 28, verso 18 diz assim, acerca de um discipulado de uma pessoa, de um cuidado, de um relacionamento,
Essa é a proposição de um evangelista, da pessoa que vai pregar o evangelho. Um discipulado. Eu acho algo muito bom. Se evangelizar uma pessoa na rua é algo muito bom. Mas Jesus, em Mateus capítulo 28, manda nós discipularmos a pessoa. A grande comissão também inclui discipular. Vamos ver nos 4 evangelhos. Vamos ver em Lucas agora. Lucas 24, 47. Em que o seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que o alto seja revestido de poder. Devemos dar testemunho. Testemunho. Anderson, não fiz o curso de teologia. Anderson, não li a Bíblia toda. Anderson, não sei, tem uma dificuldade em falar em público. Fale que Jesus abriu os seus olhos, que os seus olhos eram verdades e hoje estão abertos. Fale isso basta. Isso basta. Jesus, aqui em Lucas, ele manda nós pregar o evangelho através de testemunho, testemunhando. Vamos ver em Marcos, em João 20, 21. Pois Jesus disse outra vez: Paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como Deus me enviou para pregar às pessoas, eu também envio a vocês. O mesmo Espírito que foi me dado, eu dou a vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Acerca do ir, esse é o ponto principal, acerca do ir. Vão enviar, vão. Abra mão de algumas coisas que você tem a fazer, sabe, no sábado. Abra mão acerca de algumas coisas que você tem algum compromisso. Não estou mandando ninguém ser irresponsável. Chamada para você pregar o evangelho com clareza e com certeza. O que você tem a esconder. Se você tiver a esconder o evangelho, então você precisa ver quem você é. Tem uma questão sobre essa parte do discipulado que é muito importante, que quando um casal resolve ter um filho, esse filho nasce, só que se eles querer logo pensar no próximo filho e não der cuidado ao filho que recém-nasceu, o que vai acontecer com esse filho? Vai morrer da fome. Ou seja, a partir do momento que a gente gera um novo discípulo, a gente evangelizou uma pessoa, o Espírito Santo convenceu, ela começou a vir para a igreja, investiu o tempo nessa pessoa, lhe dando o alimento inicial, aquela papinha, e deixando aquela criança, né, crescer. Aí você começa a se preocupar mais. A questão não é assim, não, quero evangelizar 500 milhões de pessoas, ganhou todo mundo, e agora? Se não cuidado com um recém-convertido, ele vai morrer da fome. Qual é a finalidade do evangelismo? Qual é a finalidade do evangelismo? Anunciar a Cristo ressuscitado, crucificado. A finalidade do evangelismo é essa: anunciar a Cristo. Não há salvação se não for por Cristo Jesus. A Bíblia diz isso. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Primeira finalidade, anunciar a Cristo. Segunda finalidade, levar os homens a Cristo. A Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, é Cristo. A Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, é Cristo. Então, nós vamos pregar o quê? Nós que somos cristãos, vamos pregar o quê? A finalidade do evangelismo é pregar a Cristo, cristocêntrico, é uma evangelização cristocêntrica.
É isso que a gente tem que entender. Evangelização cristocêntrica, um Deus que morreu numa cruz e ressuscitou. Como devemos iniciar uma conversa? Por exemplo, numa boate. Na frente de uma boate, você não vai estar conversando com uma pessoa, um som muito alto. Eu acredito, não, isso não existe. Em primeiro lugar, isso não existe. Seja educado com uma pessoa. Diz, posso orar com você? Porque quando as pessoas entram ali, talvez elas entrem ali sem perspectiva nenhuma de vida. Sabe, a fim de transar com a mulher, a fim de beber, encher a cara, no outro dia ter uma ressaca. Pode ser várias coisas. Só que o meu conselho eu dou a vocês. Aqui eu sei que tem muita gente que faz muito tempo que está na igreja, mas isso não quer dizer nada. O conselho que eu dou a vocês: se vocês não estão preparados, se santifique, busque a Deus em oração, porque você vai para uma guerra espiritual. Imagine só que escândalo. Nós estamos lá pregando o evangelho, falando de Jesus para uma pessoa, e outra pessoa vem e está lá cometendo alguma coisa, dançando, não sei, pode tudo acontecer. Se você não está preparado, não vá. Isso eu falo também. Se não estiver preparado, não vou. Tenha uma relação em comunhão com o Senhor para você poder dizer o que Ele fez na sua vida. Você vai para uma guerra. A missão é uma guerra. E nenhum soldado vai para uma missão desarmado ou com medo. Quais os meios de pregação? Qual o sentido da missão? Qual o meio? Pregar, testemunhar, falar. Jesus fez na sua vida. Como eu falei a você. Se você não tem nada a falar, se eu não fiz curso de teologia, não li a Bíblia toda, não fiz o curso de psicologia, não interessa. Diga que Jesus abriu seus olhos, testemunhe. Tenha um relacionamento com essa pessoa. Fale, pega um número. Meu irmão, eu quero pegar seu número. Meu irmão, posso orar por você? Posso orar por você? Eu quero fazer uma oração antes de você entrar nesse lugar. Eu queria fazer uma oração por você. Talvez mais nunca ele entre lá. O cara morreu num lugar desse e tinha uns crentes lá e oraram por mim. E deu vontade de eu voltar. Através da nossa vida. Isso é uma guerra espiritual. Isso é uma guerra espiritual de verdade. Não estou brincando, falando a verdade. Isso é uma guerra espiritual. Nós vamos para onde o inimigo se encontra de todas as maneiras, mas ali é onde tem reino. Eu já fui, eu não sei. Aqui alguns já foram, já sabem como é que funciona. É horrível, terrível. Imagine nós indo lá evangelizar, vem uma pessoa que não tem preparo, que não tem uma comunhão com o Senhor e cai lá. Mas eu não estou preparado. Então vou me preparar para santificar, buscar a Deus, para que possa ser que eu venha estar preparado. Um outro meio prático também do evangelismo é acerca de. Eu li um livro uma vez que dizia: evangelismo, algo que você não pode fazer no céu. E a pergunta do autor era essa: o que é que você vai encontrar do outro lado quando você morrer? O que é que você vai encontrar do outro lado? A maioria das pessoas vão dizer: não sei. Deus sabe, não sei o quê. Mas nós sabemos. Nós sabemos acerca das pessoas que estão lá, elas estão sendo condenadas. E a nossa missão é pregar o evangelho para que elas venham a ser transformadas do reino das trevas para o reino da luz. Cria um relacionamento com a pessoa. Sabe, se vai ser numa boate, se vai ser no mercado central, se vai ser no ônibus, cria um relacionamento com a pessoa. Se você vê que uma pessoa deu uma abertura, vê lá e pega o telefone dela, dá o seu número, eu quero falar com você. Posso acompanhar com você, posso dar estudos a você. A Bíblia manda nós provarmos a fé das outras pessoas. Então, Deus estuda a pessoa, não sei. Deus vai te dar estratégia, peça, Ele dará deliberadamente. Questão muito importante é que argumento não convence ninguém do pecado. Você não convence ninguém do pecado. O Espírito Santo convence a outra pessoa do pecado. A gente tem que ter em mente que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo e que só o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa do pecado. E
questão do plano de salvação, que quando você for passar para a pessoa, o ideal e que eu acho muito interessante é você pegar pontos da história da pessoa e aplicar o plano de salvação em cima disso. Quando eu fui na casa de uma senhora, passei 1h30 só escutando ela, antes de falar qualquer coisa. Conta a sua história. Ela contou a história todinha. Ela contou a história de que o filho dela foi fazer um assalto junto com 11 pessoas, os 10 morreram e ele ficou vivo. E tomou um tiro na mão e um tiro no pé. E foi preso. Nas primeiras 3 semanas, ela não quis falar com ele. Deixou ele preso e não quis falar com ele. Só que daí, depois dos familiares falar e tal, ela foi, visitou ele e agora todos os domingos ela tá lá e visita ele. Leva lençol, produtos de higiene especial, comida, isso os familiares têm que levar. E depois de um tempo, ele vai ser solto. Pronto. A partir dessa história todinha que ela contou, eu já criei todos os pontos do plano de salvação em cima disso para contar para ela, da história dela, que vai ficar fácil para uma senhora entender. Primeira coisa, o homem pecou, o filho dela cometeu, um crime, foi preso. Nós estamos presos pelo pecado, O homem não foi preso pelo pecado. Se separamos de Deus, ela se separou do filho, ficou um tempo distante. Antes, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, o homem não tinha livre acesso a Deus, tinha que ter um intermediador, alguém que levava as orações, alguém que levava os sacrifícios. Ou seja, a senhora ficou distante do seu filho durante esse tempo. Só que depois, devido ao amor dela pelo seu filho, ela começou a voltar a visitar ele e dar coisas sem ele merecer. Deus nos dá coisas sem nós merecer. Ele lá na cadeia não merece estar ganhando travesseiro, ganhando sabonete, essas coisas. Para ele estar lá, apodrecendo lá. Mas devido ao amor dela, ela está levando... ele está levando essas coisas para ele, não porque ele merece, mas pelo amor dela por ele. E aí eu falei, seu filho não tomou um tiro na mão e no pé? Existe uma pessoa que veio na terra e tomou prego nas 2 mãos e 1 no pé para nos libertar do pecado, do derramamento de sangue dele, nos liberta dessa amarra, dessa prisão onde ele está, só que nós estamos na prisão do pecado, para nos libertar. Ou seja, eu construí toda o plano de salvação, não de um script que eu falo para toda a pessoa. Em cima da história da pessoa, eu peguei os pontos e bolei e pronto. O ideal é interessante você ouvir a história da pessoa. Talvez a gente vá se deparar com pessoas que querem só falar. Talvez nós se deparamos com pessoas que querem só falar, passar a noite toda falando, amanhã, à tarde, falando. Talvez essa pessoa só precise de alguém para ouvir. Mas a um determinado momento nós devemos pregar para eles. O que Zeca fez foi uma estratégia. Peça a Deus estratégia. Na hora que você estiver falando, fala com o Espírito Santo, que é Deus também. Que teu Espírito Santo fale, que teu Espírito Santo fale, que não seja eu, seja teu Espírito Santo. Me dá estratégia, Se entende que são vários grupos de pessoas na cidade. Vários grupos de pessoas podem ser ganhando encontro. Mas a Bíblia diz que todo ser humano carece da glória de Deus. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. O significado é esse. Todo ser humano carece da glória de Deus. E nós somos a grande comissão para isso. A importância do evangelismo no ônibus é que as pessoas estão indo para um lugar com um propósito. Eu tenho certeza que algumas vezes elas podem até ter escutado ou falado. João Pessoa, eu digo assim, João Pessoa, se a igreja for embora, metade da igreja for embora para pregar o evangelho, João Pessoa não fica sem ser evangelizado, porque a metade prega o evangelho. Elas poderiam até estar escutando alguma coisa dentro do ônibus, ou poderiam ter escutado alguém falar, mas nós somos a grande comissão. Por que pregar no trem? Porque foi estratégia de Deus acerca dos meninos. Você pode até dizer, que coisa chata, pregar no trem, não sei o quê. Pode ser que há uma pessoa salva ali. Jesus atravessou um rio para expulsar um demônio.
para expulsar um demônio, uma pessoa só. Jesus atravessou um mundo. Pode ser que a pessoa salve ali no trem, quem sabe. Quem convence é o Espírito Santo. Por que nós devemos pregar numa boate? Porque Jesus quer alcançar povos, línguas e nações. Lembre, se você não tem capacidade de ir com o evangelismo no boate, você sabe que as pessoas vão para fazer desordem, minha guia criança, não vão. Busquem a Deus, possa ser que futuramente você vá. Orem, sabe? Orem, Senhor, qual a tua vontade? Será que realmente eu estou preparado para isso? É uma coisa muito séria. Nós vamos falar de frente. As portas do inferno não prevalecerão. Nós somos a linha de frente. Então nós temos essa essência. Somos a grande comissão. Temos que pregar Cristo. Temos que ter um alicerce, que é a palavra de Deus em nossas vidas. A finalidade do evangelismo é pregar Cristo. E este crucificado e ressuscitado. Em segundo lugar, a nossa vida pessoal acerca da evangelização, temos que estar em comunhão com o Senhor. Temos que estar em comunhão com o Senhor. Esse é um princípio de tudo. A nossa vida intelectual, temos que saber o que nós pregamos. Temos que saber o que nós pregamos e defendemos. E Paulo nos diz, para nós defendermos a nossa fé em Filipenses. Amém, galera? Alguém tem alguma dúvida acerca do evangelismo do ato? Alguém tem alguma? Quer falar, meu irmão? Já estava nos lugares desses quadros? Não, meu irmão, eu não. Tá destinado. Sabe? Que a nossa preocupação, gente, seja de verdade, pregar o evangelho e ter uma comunhão com Deus. Amém, galera? Quer falar? Fala, Leo. Eu, quando pego o ônibus, o tempo que eu passo o ônibus é ligeiramente grande. E pode ter pessoas que não fiquem tanto tempo assim no ônibus. E a abordagem, óbvio, é diferente. Não foi dito como é que vai ser. Ainda não foi dito como é que vai ser. Ele vai ter uma reunião para saber como é que vai fazer. Não foi dito. A essência de tudo, gente, a essência de tudo é a pregação. A essência de tudo é a pregação, sabe? Prega o evangelho, sabe? Vai ser dito, dado uma estratégia, mas a essência de tudo, o fundamento de tudo é a pregação. Sabe? Você falou, pode ser que tenha pessoas que vão pegar um ônibus, não sei o que. Deus dá estratégia, né? Deus dá estratégia, independente de como aconteça, Deus dá estratégia. Peça. E a gente não pode só nos resumir a uma coisa prática, sistemática, não, né? Nós temos que deixar Deus agir. Às vezes Deus age de uma forma completamente diferente. Às vezes o pastor vem com a pregação pronta, mas Deus manda naquele momento fazer outra. Claro que é extremamente importante nos prepararmos, mas Deus age de diversas formas. No ônibus, quando a gente estiver conversando com alguma pessoa, cara, e aí, tudo bom? Qual é o nome? Aí a pessoa fala, nome e tal, cara, tu gosta de fazer o quê? Eu já fiz muito isso quando eu sou da casa dela. Vou pra casa, de bancário, sua mesa, ela vai fazer isso. Aí eu faço, tá indo para o centro histórico, é? Aí eu, cara, tem para o centro histórico. Ah, velho, eu ia muito antigamente. Geralmente a pessoa pergunta, por que parou? Geralmente pergunta. Aí eu falei, cara, eu parei porque eu descobri algo muito mais massa. Aí foi, aí eu começo a falar, velho, de Cristo. De Cristo mudou, era um cara meio sem perspectiva, não sei o que. Começa a falar. E assim vai. Tem gente que você olha a cara dela já é tristeza. Então você já começa a falar de alegria antes mesmo de perguntar qual é o problema dela. E assim vai, tem diversas. Esse aí é acerca das estratégias. Se você pedir, Deus vai lhe dar. Outra coisa também é que a gente vai encontrar também 3 tipos de pessoas, né? Aqueles que não conhecem o Evangelho, os desviados e os crentes. A gente não pode ignorar nenhum dos 3. Não é porque a gente está sentado do lado de um crente e descobriu que ele é crente que importa a conversa. Não. Vai saber o problema que aquela pessoa está passando, dificuldades financeiras, enfermidade, está querendo até se afastar do Evangelho, e você ali foi o
um canal para fazer aquela pessoa voltar. Ou seja, aproveita e fala, não importa, se a pessoa é desviada, se a pessoa é crente, conversa, tenta saber e tal, e aplica o que você sabe naquela hora. Se ela está passando dificuldades de enfermidade, Jesus pode talvez curar. Se está com problema financeiro, acredita que Deus vai dar provisão. Se é um desviado, não é porque é desviado que você vai ignorar. Tem que também mostrar o caminho de volta, falar, tentar trazer memórias daquela pessoa, quão bom que era estar lá na igreja. Se a pessoa começa a falar, não, mas porque na igreja tem muita gente hipócrita, a gente vai encontrar muito isso, tanto dos desviados, dos não crentes, dos crentes, apontar que existia um problema na igreja. Só que a gente cita Romanos 3, lá no dia do julgamento cada um irá dar conta de si. Ou seja, não olhe para quem está lá na igreja, é o mais importante. Muitas pessoas se desviam, meu pai se desviou da igreja e tantas outras pessoas que eu conheço, porque olharam para pessoas e hoje em dia quando você vai falar, não, estou desviado e não quero voltar. E aí? A questão é mostrar o caminho de volta, não ficar conversando, debatendo pontos teológicos. Encontrei um crente, vou começar a debater aqui sobre não sei o que, predestinação, calvinismo, não sei o que. Não, aproveita para saber o que realmente é importante. A gente está evangelizando, não fazendo debate teológico. Fala, Nil. Só uma questão também, porque, por exemplo, eu já de vez em quando acabo evangelizando em ônibus e já aconteceu de eu sofrer uma rejeição, assim, não eu, né, literalmente, mas de eu encontrar uma rejeição e uma rejeição um pouco escandalosa, porque a pessoa ficou gritando dentro do ônibus comigo e eu fiquei lá com aquela cara. E assim, é importante, eu acho que seria importante falar sobre a questão da reação da gente num momento como esse, porque, por exemplo, dentro do ônibus tinha muita gente e eu fiquei lá suando frio, né, porque eu estava levando um grito. Por isso a importância de você sair do carro, sabe? Vou fazer uma oração por ela. O fim é isso. O fim é isso. O fim é isso. Se você tivesse uma de apologética que era defesa da defesa, não, você ia falar do seu filho, não, isso tem nada a ver. O fim é você atrair a pessoa. Jesus fazia milagres a fim de atrair as pessoas. Amém. Uma vez eu estava evangelizando os bancários, estava na frente da parada do frente da Shopping Sul, né? Eu comecei a fazer uma mulher e uma criança, que começou a mexer na minha Bíblia, que é riscar não sei o que, eu sou calada. Aí eu falando com a mãe dela, você não, eu sou candomblessista, né? Sou do candomblé. Aí eu chega aqui, né? Aí comecei a falar, comecei muito a ver muito conteúdo dela, show, eu falando sobre. E eu então mergulhando em cima dela com base na história. No final eu perguntei a ela, a senhora, porque tinha lá, né? A senhora quer que a gente vá fazer uma visita em sua casa, fazer um estudo sobre a Bíblia? A senhora conhece mais de alguém, mas eu não quero. Eu vou aqui na minha casa, uma pessoa candomblé, você pode se contar, bicho, dizer que não, isso aí tem jeito não. Aí, não, gente, mas ela tem total espaço, você pode ir na minha casa, você não quer julgamento. Então, assim, você não tem expectativa nenhuma, né? Mas a exposição não acha. Acerca da educação, sabe? O princípio de tudo vai ser um relacionamento. Jesus criava relacionamento com as pessoas. Jesus juntou 12, ceava, conversava, orientava. E assim, é assim a igreja. E se acontecer isso na prática, de uma pessoa se levantar, não sei o que, começar a falar, aí você calmamente fala, irmão, me desculpe por eu ter proferido essas palavras da salvação para ti, por ter proferido as palavras de Jesus, me desculpe, eu não irei mais falar nada para ti. Pronto, as pessoas à volta vão escutar que você pediu desculpa, vai dar bom testemunho nesse momento, vai dar bom testemunho, e a pessoa, inevitavelmente, quando vê seu padrão, que você caiu assim, né, tá mais calminho, a pessoa também vai se acalmar, né? Você vai ter toda a razão, mesmo que a pessoa fique gritando lá, as pessoas de ônibus vão falar, que cara mal educado, ficar gritando, falando Jesus, não sei o que, você ganha defensores dentro do ônibus. Eu fiquei interessante que ele falou aqui na minha cabeça agora, veio um exemplo de a gente tá na frente da boate e vem o cara já muito alterado, né? Aí o cara, como você tem uma abordagem e tal, perguntar se você começar a falar e ele vier aqui de ignorância pra vocês, fica a mesma coisa. Não tá entendendo? Porque esse cara não quer pregar todo mundo, entendeu? Então é muito de goela abaixo da pessoa assim, ela quer. Olha como é que é uma boate. A galera sai pra casa pra farrar
curtir, tô nem aí pra nem que vai crente, eu tô nem aí. Quem vai achar que vai crente pra lá? Ninguém vai achar isso. Ninguém vai achar isso. Então há uma importância muito grande na abordagem. Muito grande, porque por exemplo eu posso sarrar, pegar não sei quantas meninas, não sei o que. Irmão, só queria orar por você. Antes de você entrar nesse lugar, eu posso orar por você. Você sabe, a tragédia de Santa Maria, você que aconteceu. Sabe, tudo é abordagem. É algo que é muito central. É a abordagem, como você vai reagir com as pessoas na boate. Na rua não, na rua é diferente. Esse evangelismo vai ser diferente. Regra universal. Homem evangeliza homem, mulher evangeliza mulher. Por favor, galera, não vamos chegar na boate, a mulher no cava, né? Oi, tudo bem? Me fala de Jesus Cristo. Aí, meu, o cara se derrete, fala de Cristo. Aí o cara aceita Jesus Cristo, todo mundo. Tem que homem com homem, mulher com mulher. Por favor. Quando as pessoas saem para esse tipo de lugar, a gente não vai receber uma pessoa falando de religião, qualquer que seja. E a gente tem que partir do princípio de que eles estão sempre com a razão. A gente está invadindo o espaço dele, né? A gente não pode querer chegar lá, como ele já falou, com uma superioridade. Eu acho que até chegar no evangelho, o relacionamento, boa noite. Eu lembro que no começo do ano eu estava no evangelho no meio do carnaval do Brasil. E eu orientei o pessoal a dizer o seguinte: Deus abençoe o seu carnaval, aproveita aí, mas cuidado, bebe. Se for beber, não dirige não. Porque você passa para ele a ideia de que você não está só criticando. Olha, dá pra gente conversar agora. Eu peguei um cara, sabe aqueles cavalinhos do Chaves? Tem uma madeira e tem a cabeça. Eu comecei a falar, ele vai falar e fala. Estou fazendo assim. Tem uma foto lá em casa, que na hora que a gente está orando, ele está de cabeça baixa. Ele e o amigo dele. E os dois estavam drogados, estavam nessa vida do evangelho. Então, assim como teve esse, teve outras pessoas que não, dá para ouvir agora não. Tem que ter essa sensibilidade. Esse cara vai querer ouvir ou não vai querer ouvir. Saiba uma coisa, a alma dele está queimando. Porém, às vezes, por isso, talvez, é como eu falei a vocês, talvez aquelas pessoas que se arrumaram todinha, mulheres, homens, quando estiver entrando na boate, você, ou no bar, não sei, posso orar por você antes de você entrar nesse lugar. No ônibus também, peça a Deus estratégia, Senhor, me dá estratégia. Senhor, me dá estratégia, Senhor, me dá estratégia, Senhor, me dá estratégia, o que é que tu quer? O que é que tu quer que eu fale? Porque quem conduz tudo é o Espírito Santo. Princípio, a nós somos a grande comissão, que levamos o Evangelho às pessoas. Nós somos responsáveis por a missão de Deus. Temos que ser educados, gentis, sabe entender que aquelas pessoas carecem de Deus. Amém, galera? Alguém quer falar mais? Para o caso do evangelismo em boate, a gente iria com, assim, tom de vermelho, blusa mão que faz. É isso aí. Vamos de vermelho. no dia que a gente fez a ação social, no sábado passado, a gente passou em frente a algumas boates e tem uma choupana ali bem perto do Banco do Brasil, na Feira de Tambaú. Tem uma agência do Banco do Brasil ali. A gente ficou um tempo tocando louvor ali, bem próximo do restaurante, que sempre fica cheio e tipo, mesmo a gente só no violão e nas vozes, a gente conseguiu ultrapassar o som do restaurante e todo mundo do restaurante estava olhando pra gente. Então a gente estava lá louvando e tal, e tipo, o cara continuou fazendo show, mas eles prestavam atenção na gente. E quando a gente passava em frente às boates, a mesma coisa, sempre chamava atenção. Então eu acho que tipo, uma coisa a gente já tem a favor, chamar atenção, né? A gente já consegue chamar atenção. Princípio de tudo, todas as coisas, para dar. Se santifique. Busca a Deus em oração, leitura da palavra. O resto é quem conduz é o Espírito Santo. Quem conduz é o homem, quem dá a estratégia é o Espírito Santo. Quem conduz o homem é o Espírito Santo. Acerca de falar, acerca de como se posicionar é o Espírito Santo. O processo é santificação. Buscar a Deus em oração, leitura da palavra. Amém, galera? Foi bom até a Erika ter falado. Uniforme vermelho. Uniforme vermelho. Sábado, a gente tá indo, né, da parte da tarde, fazer o evangelismo, todo mundo de vermelhinho e tal.
Chegou em casa, já bota para lavar a blusa, porque sábado novamente nós iremos utilizar. Todo sábado de vermelho, galera. Qual é a farda? Vermelho, tá? Vermelhinho. Lucas? Mas graças a Deus, assim, antes dos meninos chegarem, né, a gente estava falando sobre essa questão das estratégias, né? Jesus Cristo nos deu estratégia e a gente precisa utilizar. E claro, com a condução do Espírito Santo, que é aquele que nos guia, né? Aí se a gente fizer tudo certinho, nos santificando, deixando Deus agir, estando bem preparado, aí meu amigo, a gente vai no inferno, arranca tudo, não tem história. Uma coisa que Jesus ensinou como se deve orar, mas vamos pregar, ele falou, e fazer discípulo. Ele não disse, e fazer discípulo assim, assado, não sei o que. Ele falou, e fazer discípulo. Ele ensinou a gente a orar, mas como falar, como se comportar, o que dizer, aquilo outro, é algo que a gente vai ter que buscar, tá aprendendo da Bíblia e é algo da gente. Até a palavra nos fala, errais por não conhecer as Escrituras, né? Então a gente tem que evitar isso. Às vezes a gente tem a boa vontade, né, de levar a palavra de Deus e a gente acaba cometendo algumas heresias, né? Vamos não deixar isso ocorrer. Vamos estudar a Bíblia, a gente está no evangelismo. Se a gente não entende como tratar naquele momento, deixa uma pessoa mais experiente fazer aquilo e você escuta para aprender, né? No ônibus, vai estar uma pessoa na sua frente evangelizando, fica atrás dela, fica escutando, fica orando, intercedendo por ela, né? Eu esqueci de falar do ministério de oração. O ministério de oração vai estar em intercessão todo momento sobre a oração, que é extremamente importante, e vai ter. O ministério de intercessão, o ministério de oração vai estar orando todos os dias pelo evangelismo, tá? Isso, por favor, Érica, repasse para Netão, isso, que é importante. Deixa eu ver o que mais precisa passar. Acho que é isso, galera. Durante os cultos, no final do culto, a gente tem a mini reunião, né? Antes de ir para a boate, para o bar, tá tranquilo quanto a isso. Estejam orando, estejam chamando a galera, chama a galera. Ei galera, perca não, bora participar do evangelismo e tal. Não deixem de participar, participem, porque vocês precisam ver como é bom ser usado por Deus, sabe? Vai estar vendendo para o pessoal que não tem a camisa vermelha? Não, vai com qualquer camisa vermelha. Qualquer camisa da juventude, camisa vermelha que tem dentro de casa, do amor que faz, qualquer camisa vermelha, do fundo. Uma coisa que eu coloquei no grupo de missões, para você estar fazendo como lição de casa, é as principais respostas que o povo dão e a resposta bíblica para cada afirmação dessa. É uma lista bem extensa lá para você estar estudando o versículo, baseado nas respostas que o povo sempre dá, né? Você chega com o evangelho, a pessoa dá uma resposta. Aí eu vou ter lá os principais versículos, você pode estar estudando para debater a palavra, no grupo de missões, no Facebook. Amém, galera? Amém. Vamos orar? Quer falar, Ney? Não dá, não. Cheguei. Vamos todo mundo orar, sabe? Oração de justo pode ser seu Deus. Não tem mais justo que a proclamação da vida. Senhor, louvamos a Ti, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de bondade, Senhor, Deus santo e justo, Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, clamamos ao Teu nome, nos abençoa, esteja conosco, nos dá estratégia, a fim de que Teu nome seja proclamado, Senhor. Pessoas estão indo para o inferno, Senhor. Ó Deus, mas nós não queremos isso, queremos evangelizar elas, Senhor, a fim de que elas sejam salvas, Senhor. Ó Deus, que elas te conheçam, por favor, Senhor. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos dá estratégia, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, que habita sobre nossas vidas. Clamamos ao Teu nome, Senhor, porque nós não temos outra coisa senão for a Ti, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, por favor, Senhor, esteja conosco, Senhor, nos santifica todos os dias, Senhor, porque nós nada somos sem Ti, meu Pai. Nos abençoa, Senhor, derrama da Sua graça, Senhor. Ó Deus, as pessoas que vão ouvir a Tua palavra, Senhor, que elas estejam com o coração quebrantado, Senhor. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que se elas não receberem, que outra pessoa venha e fale, mas que ela não deixe, que ela não deixe de ouvir, Senhor. Isso é a nossa razão de existir, proclamar o Teu Evangelho. Ó Deus, por favor, Senhor, esteja conosco, nos ajudando.
porque nada é fácil, e a santidade é um processo longo e árduo. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos abençoa, esteja conosco, Senhor, a maneira de como falar, como agir, Senhor, e acima de tudo, nos convencendo de que somos pecadores e precisamos do Senhor. Nos ajuda, meu Pai, para a glória, louvor do Teu santo nome. Amém. Sábado de que horas? E 2. De que horas a gente se encontra na integração? Beleza.